Qual será que é a melhor aposta quando se fala em grãos de inverno, hein? Triticale e centeio são mais rústicos, mas por outro lado, é o trigo que vai para a panificação. Na hora de plantar, as dúvidas são muitas, por isso um experimento que está sendo conduzido em 6 regiões aqui de Santa Catarina busca respostas. Quando a gente vê uma lavoura assim, é que se percebe que grão não é tudo igual. Apesar das espigas parecidas, trigo e triticale têm cores bem diferentes. No mesmo campo, com o mesmo tratamento, variedades de trigo cheias de doenças, outras acamadas. E é justamente esta a intenção deste experimento, conduzido no município de Ituporanga. Os resultados daqui vão auxiliar nas políticas públicas do Programa de Incentivo à Produção de Grãos de Inverno. Nós sabemos que as cadeias de proteína animal são as que dão sustentação à base agropecuária do estado e o déficit do milho é muito grande. Ano a ano essa produção ela vem diminuindo do milho, né? Obviamente ela vem sendo suprida as áreas por soja, enfim, mas tem-se um déficit do milho que precisa ser suprido. Os experimentos estão sendo conduzidos em 6 municípios do estado, além de Ituporanga, Chapecó, Campos Novos, Canoinhas, Turvo e Jacinto Machado. No Alto Vale, a pesquisa conta com a parceria da Cravil. São mais de 30 materiais diferentes a campo. Então você tem uma variabilidade fenótipa muito grande. A ideia então de trazer ele para dentro da extensão é implantar todos esses materiais, zerar alguns fatores, tipo fertilidade, adubação, controle de pragas e fungicida. A gente faz um manejo só porque o intuito principal é avaliar o quê? Cada uma desses materiais repetidos em 120 parcelas. O experimento deve ser repetido por mais 2 anos para tirar eventuais dúvidas que possam aparecer, já que um ano nunca é igual a outro. O próximo passo do experimento vai acontecer daqui a algumas semanas, quando todas estas parcelas forem colhidas de forma individual. Vai contar o peso de grão e também a qualidade. Como proposta final e resultado desse projeto de pesquisa é a indicação dos mais aptos por região e para todo o estado de Santa Catarina. Então a gente visa não só a comparação local e indicação para o produtor daqui, a gente quer uma recomendação para o estado inteiro de quais são os mais aptos, quais são os mais produtivos, quais são os que têm maior tolerância a doenças, os que têm maior tolerância a acamamento e assim dar base à recomendação para os produtores rurais. E agora sim nós temos uma rede de informação com muitos dados, muita variabilidade, não só do Alto Vale, em sim Santa Catarina toda, que aí a gente começa a cruzar e elimina sim aquela fase do produtor fazer o teste. Entre as 3 culturas, triticale e centeio são mais rústicas, ou seja, se adaptam melhor às diferentes condições de clima, solo e manejo, o que barateia o custo de produção. Este é um resultado que a pesquisa já está mostrando. Por causa que o grão dele produzido, ele não vai dar grão tipo pão, então a gente não consegue panificar esses grãos. Mas como o intuito do projeto e a produção do estado visa a produção de ração animal, todo o valor biológico agregado que a gente tem no grão do triticale, a gente também tem no grão do trigo. Então, o uso do triticale ele vai ser tão bom quanto o uso do trigo, né? Para quem vai alimentar esses animais. A produtividade do triticale provavelmente vai ser superior à do trigo, porque toda a estrutura de planta é maior, a gente tem espigas maiores, a gente tem folhas maiores, até na estatura um pouco maior. O que tem que cuidar um pouco talvez seja o acamamento. Por causa dessa estatura maior, ele tende a ter um pouquinho mais de acamamento, mas nessa pesquisa a gente já vai ter resposta também de quais materiais não sofrem tanto aqui na região de Ituporanga. A expectativa é de que o triticale esteja no topo da tabela dos resultados entre os mais produtivos. Ele concorre no campo com as 20 variedades de trigo com maior potencial genético e rendimento de grãos em Santa Catarina. As principais respostas que nós temos a campo já visual e que a equipe já conseguiu perceber é acamamento, porque já é notório, né? Você chega na parcela e já consegue identificar quais plantas estão mais acamadas. E a parte de reação a doenças, né? Materiais que estão conseguindo superar doenças aqui da região e que vão produzir provavelmente mais porque não estão sendo acometidos por tanta doença. Os grãos de inverno não são apenas cobertura de solo, mas também alternativa de renda. E a expectativa da Cravil aí
é aumentar em 4, 5 vezes o volume de recebimento em relação à safra de 2020. O foco, o trabalho que a gente desenvolve é a comercialização do grão para destinação para produção animal. Porém, o produtor tem outros ganhos. O produtor tem ganhos principalmente na cultura seguinte, que são os ganhos ligados a controle de pragas, controle de doenças, e controle de ervas daninhas, principalmente da cultura de soja, que é a cultura que vem em sucessão com o trigo e com o triticale.